Olá pessoal, tudo bem? Está no ar o Prosa e Café. Hoje é terça-feira e toda terça tem prosa, tem café e tem muita informação. Eu convido você para assistir essa entrevista até o final, porque hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. Sabia que é possível se livrar do inventário? Pois é, eu estou com dois renomados profissionais na área da advocacia, doutora Karen Rocha, doutor Ubirajara, aqui comigo no estúdio. Sejam bem-vindos, é uma honra tê-los aqui. Doutora Karen, gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público. Fale um pouco de você. Primeiro, quero agradecer a você, Douglas, Aline, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Karen Rocha, eu sou advogada imobiliária, atuo nessa área, tenho especialização nessa área. Estamos aqui para falar sobre o inventário, para falar sobre essa área imobiliária. Também sou presidente da Comissão de Direito Imobiliário da nossa região, da nossa subseção. E conosco também o doutor Ubirajara. Boa tarde a você, Douglas, boa tarde, Aline, boa tarde aos tapacinos, né? Boa tarde a toda a região norte de Goiás, em especial, né, a partir do centro aqui, Itapaci. É uma honra estar aqui, ser muito bem recebido por vocês, poder prosear um pouquinho com prosa e café. Meu nome é Ubirajara Ferreira, eu sou filho da região, sou aqui de Santa Terezinha de Goiás, vizinho. Nosso vizinho? Exatamente. Coisa boa. Passei muitos anos fora, trabalhando, militei no sistema financeiro por 35 anos, mas também sou advogado e pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, primeiro em gestão empresarial e depois em administração, gestão empresarial e depois também pela Getúlio Vargas, gestão empresarial e fundamento em banking. Tive a oportunidade de concluir um desses MBAs nos Estados Unidos, lá em Athens, Ohio, na Universidade Estadual de Ohio, por longos anos atrás, né, em 2003 ainda. E também terminei recentemente um mestrado na PUC Goiás, em desenvolvimento territorial e planejamento. E tive o privilégio, né, de contar com um coordenador que me incentivou bastante para escrever o primeiro livro. Essa obra, inclusive, fiz questão de trazer para você, para a doutora Karen, que é Dinâmica Populacional e Desenvolvimento no Norte Goiano, estudo, uma ênfase ao município de Santa Terezinha de Goiás, nossa terrinha, que versa a respeito dos pequenos municípios brasileiros e as suas dificuldades e perspectivas de solução. É um privilégio estar aqui com você nessa tarde. Vocês perceberam aí, né, o nível dos nossos participantes de hoje. Doutor Ubirajara, doutora Karen. Eu quero focar mais uma vez nesse livro que eu ganhei de presente. Obrigado, viu? Tá até autografado aqui, ó. Foca aí. Muito obrigado, vou ler. E a gente já vai começar falando de uso campeão, né? Esse tema aqui é uma das especialidades da doutora Karen, juntamente com o doutor Ubirajara, essa equipe que vem prestando um trabalho de qualidade. Eu quero perguntar para a doutora Karen o que é, né? O que é o uso campeão? A gente ouve falar muito, mas conta pra gente o que seria. Douglas, eu vou falar do uso campeão não numa forma técnica, né? Vou tirar o juridiquês da nossa conversa para todo mundo entender. No goianês, mais exatamente, né? Bom, o uso campeão, a importância, para entender a importância dele, é só falar que nada mais é que um direito que você tem para ter a sua propriedade, onde você só tem a posse. Eu moro no meu imóvel, eu tenho somente a posse. O uso campeão é uma forma de regularizar a sua situação no seu lar, te tornando proprietário. Muito bem. Agora, já que foi falado em posse, doutor Ubirajara, e a diferença entre posse e propriedade? Qual seria? Muito oportuno você tocar nesse assunto. Seu celular. Aqui eu estou tomando a posse do celular da doutora Karen. É uma posse, né, precária, porque eu não posso sequer abrir e ver o que tem aqui dentro. Mas, na realidade, isso para ilustrar que eu posso estar de posse de algo que não necessariamente é meu. Né? Já a propriedade, aí sim eu teria que, a exemplo da doutora Karen, adquirir, pagar e ter a nota fiscal correspondente, enfim. Eu vou pedir à doutora Karen, que é catedrática, para falar em especial sobre a posse de propriedade no âmbito rural, aqui na nossa região, né, porque é muito comum, dando sequência à temática do uso campeão, a pessoa deter a posse e não a propriedade. Você quer concluir? Sim, às vezes a gente percebe muito o quanto tem irregularidades nas áreas rurais e urbanas nas cidades, né? Ou seja, não está registrado, o que mora lá não está registrado
não tem a matrícula no nome dele. Acontece muito com fazendas, Douglas, muitas chácaras, a pessoa vai tomando posse, vai criando gado e não tem a propriedade. A hora que vê já tem 30 anos de posse e não regularizou. Né? Então, essa é a diferença. Eu tenho a posse, fui entrando conforme vai entrando, ou comprei apenas com aquele famoso contrato de gaveta, né? Muita gente faz isso, às vezes nem faz um contrato, somente o pagamento, não regulariza com o registro, com a propriedade. E quando a pessoa precisa fazer esse registro, a pessoa precisa documentar, deixar tudo certinho, aí é com vocês. Uma das formas é via usucapião. A gente analisa caso a caso e vê se a melhor forma é o usucapião. Muito bem. E você, está se identificando com a nossa conversa? Está se identificando com a nossa prosa? Marca aí aquelas pessoas que você acha que precisam saber desse nosso tema de hoje, porque realmente é um tema muito importante. De repente você conhece alguém ou você mesmo, pode fazer também os seus comentários, tá? A gente vai... Se a gente não der para responder agora por causa do tempo do nosso programa, a gente vai depois entrar em contato com você através das redes sociais. A gente vai responder você com esses dois profissionais super capacitados que estão aqui hoje no Prosa Café para tirar todas as nossas dúvidas, as minhas e as suas também. Douglas, sim. Ainda a respeito desse tema, apenas para ilustrar, eu quero fazer um alerta, aproveitar e fazer um alerta. Quem está de posse, né, e ainda não detém a propriedade, está deixando também inúmeras oportunidades escaparem. Oportunidades de acesso a crédito em condições muito melhores do que as tradicionais, até porque não detendo a propriedade, você não terá a possibilidade de, por meio do sistema financeiro, obter recursos no meio rural, por exemplo, que é uma condição diferenciada, né, para quem... Valorização, né, do imóvel. Exatamente. Quem vai adquirir um imóvel por meio da posse, sem a documentação, ele vai pagar muito menos, né? Então, a sua propriedade, uma vez regularizado o imóvel, ela naturalmente já provoca uma valorização maior daquilo que você passou longos anos trabalhando para obter. E tem uma frase, Douglas, que é bem comum a gente ouvir, que quem compra terra não erra. E quem não registra não é dono. Então, mas se comprar corretamente. Tem que ser correto, né? É como o doutor explanou muito bem. Às vezes a pessoa está lá tem a posse e deixa de ter inúmeros benefícios, como uma linha de crédito e tantas outras coisas, né? Valorização, né, do imóvel. E temos que cuidar do nosso patrimônio regularizado. E é um relaxamento até natural, Douglas. A família vai estar ali dentro do seu patrimônio. Confortável, né? Confortável, como você bem lembrou, e vai deixando passar, Aí, depois resolve vender, já vai vender numa condição bem inferior à que poderia obter. É isso aí. Doutora Karen, quais são os tipos diferenciados aí de usucapião? Pois bem, Douglas, nós temos, isso é uma situação que muitos profissionais não sabem, porque infelizmente na graduação, a faculdade ela ensina somente 4, no máximo 5 tipos de usucapião. Mas nós temos 36 tipos de usucapião. 36? 36. Eu não vou aqui falar de todos, São né? muitos, né? Tem alguns mais comuns que a gente utiliza, alguns requisitos como tempo de posse, conforme você tem documentação para comprar a posse, se você tem um contrato, se não tem contrato, é possível usucapião. A legislação, inclusive, facilita você regularizar via usucapião. Hoje em dia não é difícil, se você de fato detém a posse, né? Mas os tipos de usucapião vai depender, isso. Alguns requisitos como tempo de posse, requisitos como o documento que você tem para comprovar, se é urbano, se é rural, se é familiar, é isso. Muito bem. Eu acompanhando o doutor Ubirajara Ferreira nas redes sociais, né? Eu vejo que você tem toda uma gama de explicações, de temas. Eu gostaria de perguntar, até já vi algum conteúdo seu falando sobre esse tema. Eu gostaria de perguntar para você o que é o planejamento patrimonial da família. Douglas, infelizmente a gente se acostumou a levar a vida, né, do jeito que Deixa a vida me levar. Exatamente. Como diz a música do Zeca Pagodinho lá, né? É verdade, bem oportuno. Então, o planejamento, a palavra planejamento já pressupõe longo prazo. E as pessoas elas não estão muito acostumadas a fazer o planejamento. Nem nas famílias, discutir a relação é muito difícil, né? Você sentar e planejar e orientar já é difícil. E quando se fala em planejamento patrimonial, um pouco mais complexo ainda. Então as pessoas preferem ir deixando acontecer e à medida, né, do que o tempo vai passando, vai tomando decisões.
E, infelizmente, não planejar custa caro. Não planejar custa caro. Custa caro sobre duas óticas. A primeira delas, em relação ao tempo. Deixar o tempo passar pode causar enorme prejuízo para o patrimônio familiar. Porque essa família fatalmente será submetida a um processo de inventário, a um longo, doloroso, oneroso, muito caro, processo de inventário. Muito difícil, a doutora Karen no dia a dia tem experimentado isso, e a gente lá também, é muito difícil um inventário que não deságua em conflito familiar. A maioria deles é precedido por conflitos familiares. Então, por isso, o planejamento ele é essencial. Quando você, Douglas, você mencionou agora que a gente vem fazendo uma publicação, eu diria, ostensiva em cima desse tema, é justamente nesse sentido. A doutora Karen e eu temos conversado bastante. Justamente pela ausência do planejamento familiar, é que menos de 10% das famílias brasileiras fazem algum tipo de planejamento, por menor que ele seja. Menos de 10%? Menos de 10% das famílias. Mas, doutor, apenas 10% das famílias fazem esse planejamento. Por que será que está tão baixo o número de famílias preocupadas com o planejamento familiar, né? Douglas, ausência de conhecimento. Por uma questão singular, os bilionários, né, as famílias multimilionárias saíram à frente. Muitos dos advogados, né, nos anos 70, anos 80, aqui no Brasil, foram para a Europa, para os Estados Unidos, e lá essas pessoas conheceram mecanismos diferentes, né, que permitem que as famílias não sejam submetidas ao processo de inventário, que é a holding familiar, por exemplo, que a gente certamente deve entrar nesse assunto mais adiante. Mas, a partir da lei das SA, lá em 1976, então, anos 80, anos 90, as pessoas começaram a conhecer outras formas de planejar, de olhar para frente. E as famílias, a maioria delas empresárias, começaram, a partir daí, pesquisar um pouco mais, aprofundar os entendimentos. A família começou, né, a planejar também a empresa, porque a empresa era empiricamente administrada, né? Os pais abriam um comércio e assim, eu próprio trabalhei no comércio dos meus pais na infância, abri um comércio sem nada saber a respeito, né? E aí ia tocando. No bom português, com a cara e a coragem e aprendendo. Com a coragem e aprendendo. Então, empiricamente ia tocando a vida e o trabalho. E com isso submetendo a quebras, né? A dificuldades que poderiam não passar se tivesse um planejamento. Isso. Eu pergunto para você, essa que também é uma das suas especialidades, doutora Karen. Como proteger o patrimônio da família e planejar a sucessão? Douglas, antes de conhecer a holding familiar, eu te falaria o que eu vou falar agora. Eu indicaria fazer doações com cláusulas específicas, como para não vender, com usufruto vitalício. Falaria para fazer seguro de vida, enfim, falaria um monte de coisas que hoje eu já mudo e coloco tudo isso dentro de uma holding familiar. Então, como fazer esse planejamento? Criando a holding familiar, conhecendo o seu patrimônio, levando para especialistas competentes, eles fazendo um estudo para você saber. E dentro da holding familiar é possível isso tudo que eu estou te falando. É mais seguro. Então, é isso. Muito bem. Interessante, né, que a doutora Karen, tudo que ela disse está certo. Né? A gente dizia agora há pouco que menos de 10% das famílias realizam algum tipo, né, de planejamento. E que tipo de planejamento realizavam? Justamente o que ela falou. A pessoa, a esposa e o esposo se reuniam no banco, abriam uma conta conjunta. Já é um planejamento. Já é um planejamento. Porque se um falecer, tiver um acidente, alguma coisa, o outro, pelo menos, tem um dinheirinho ali para as primeiras despesas e tal. Doação, que é muito comum, né? Exatamente. Eu já vou doar em vida os meus bens para os meus filhos, aí a gente não sabe do futuro, de repente um adoece, precisa vender, tem usufruto vitalício, vai para o judiciário, demora e a doença não espera, você tem que fazer pagamentos de hospital, enfim. E se faz uma doação em usufruto, o pai que está fazendo, ou os pais que estão fazendo, né, Karen? Eles o fazem com a máxima, vamos dizer, intenção de planejar, de olhar para frente, de organizar a vida futura dos filhos. Mas não funciona, por dois aspectos principais, né? Os pais perdem
a autonomia, perdem a administração daquele bem. Aquele bem passa para um filho que, se ele se revelar um mau filho, por exemplo, ele pode vender o bem, né? Ele pode fazer mau uso do bem, ele pode, enfim, contrair uma dívida que não pode pagar, né? E aí comprometer o patrimônio, que não é só daquele filho, é também dos outros filhos. Não funciona. Mas é uma iniciativa. Testamentos é uma forma de planejar, mas nós profissionais que mexemos com testamentos sabemos que é mais coisa de filme e novela. Na prática não funciona bem, né? Não funciona bem. É muito só em Hollywood, né? Nas novelas da Globo. E o testamento tem outro problema, né? Vai descambar justamente no inventário, né? Na hora de... Ainda não foge do inventário, né? Exatamente. Não foge do inventário. Douglas, e a doutora Karen, eu temos discutido muito sobre o custo do inventário, né? É alto. É alto. Muito alto. Doutor Ubirajara Ferreira, eu pergunto para você o que é a holding familiar. As pessoas podem até estranhar, né, Douglas? Holding, que é isso? Né? Inglês. Mas, na realidade, a gente toma emprestado termos do inglês, né, principalmente. Fica sofisticado, Fica né? mais moderno. É mais moderno. Mas as pessoas não precisam se preocupar com o nome. Na realidade, holding vem do verbo inglês mesmo, to hold, que significa proteger, segurar. E aqui no Brasil, com a lei das SA, a holding é participação societária em outras empresas. É uma empresa que participa de outra empresa. Nasceu dessa forma. E lá nos anos 80, as primeiras holdings, né, que surgiram foram as chamadas patrimoniais, que são aquelas empresas que os advogados iam para fora, ou a empresa que ia desenvolvendo, ia crescendo, ia ficando complexa a administração, contratava especialistas de fora. Então, essas pessoas foram introduzindo no Brasil as chamadas patrimoniais, que as empresas onde você simplesmente transferia o patrimônio da pessoa física para uma pessoa jurídica e ali colocava algumas cláusulas e condições para proteger o patrimônio. Então, a gente chama de uma decisão que hoje se mostrou capenga, né, porque a gente fala de um tripé, a gente fala de 3 colunas, né, que sustentam a chamada holding familiar, holding patrimonial, holding participação societária, ou seja, a holding acaba ganhando um nome adicionado à finalidade, ao propósito dela. Então as pessoas foram tomando conhecimento e os profissionais foram conhecendo um pouco mais. Enfim, hoje esse sistema ele é utilizado principalmente no agronegócio por cerca de 20% a 25% das empresas do agronegócio já. Ou seja, por mais complexo que seja, o meio rural, né, também saiu na frente no que se refere à holding. No meio rural é muito comum as pessoas, olha, eu quero estabelecer minha holding. Porque os pais, né, assim, mais abastados e tal, mandavam os filhos para fora, os filhos também buscavam conhecimento, enfim, foi por aí. Então a holding é esse sistema que vem simplificar a administração, a gestão e melhorar o nível de governança das empresas familiares. Muito bem. Doutor Ubirajara Ferreira, doutora Karen Rocha, no nosso podcast de hoje, com o tema, né, que é o inventário. E você, tem algum inventário para fazer? Conhece alguém que precisa fazer? Está na hora de você, de repente, digitar o nome dessa pessoa, marcar aí. Aliás, você também pode curtir, pode compartilhar, pode se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho das notificações e toda vez que a gente tiver uma entrevista, tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo aí. Doutora Karen, eu quero perguntar para você quais são os tipos de pessoas que você sugere a holding familiar. Douglas, quem tem patrimônio, investimentos e pensa no futuro, em vida, ter uma gestão desse patrimônio, dividido corretamente, fazer uma gestão para o patrimônio não se perder em tributos, em herdeiros, evitar conflitos familiares, todas essas pessoas. Não precisa ter medo da holding, né, doutor? Não precisa ter medo. O nome às vezes assusta, holding, né? Mas vem para ajudar, né? Beneficiar, né? É verdade. Esclarecer aí. Doutora Karen foi muito feliz, Douglas, porque ela, de outra forma, disse que a holding é para qualquer um. Mesmo para aquele que está constituindo um patrimônio agora, que está começando sua carreira artística, né? Ou seja, que com seu trabalho está construindo um patrimônio familiar, ele pode, mesmo que não tenha um bem, um imóvel, que não tenha
um carro de luxo, alguma coisa, enfim, não precisa ser milionário. Holding não é só para milionário, só para bilionário. Eles saíram na frente pelo conhecimento. O bilionário, muitas das vezes, ele não sabe os detalhes, as filigranas que a doutora Karen irá colocar lá no contrato da SA ou da limitada, que é a holding futura dele. Eu não dei aqui o detalhe. Mas ele conhece, né, e contrata quem conhece. Contrata quem conhece. A ideia é essa. Doutor Ubirajara, eu quero perguntar para você se é possível ficar livre de fazer esse tão temido inventário. Olha, não só pode, como deve, Douglas, deve. Nós não recomendamos, como por exemplo a doutora Karen lembrou bem, nós não recomendamos a doação e usufruto, né? Que ainda em vida. E outras decisões também em vida, a gente sempre recomenda procurar um bom advogado, alguém que conheça, né, sobre o tema, e evitar o inventário é a nossa bandeira. Por isso você me vê nas mídias sociais, né, nós levantamos essa bandeira, porque como DENF é um defensor de negócios e empresas familiares, que eu me posiciono, me sinto na obrigação de levar essa informação ao maior número de pessoas. Não precisa contratar a doutora Karen, contratar a gente. Conheça, contrate alguém que você confia. Mas não deixa descambar para o tal do inventário. O inventário é perda de tempo de vida da sua família, tempo de conflito que você vai evitar, 12, 15, 20 anos de conflito e o patrimônio se deteriorando. O patrimônio dos seus pais, seus pais, seus avós, passaram, sei lá, um longo tempo das suas preciosas vidas construindo esse patrimônio e na sua gestão, na hora de você usufruir, você vai jogar fora, né? Vai jogar fora para quem? Para o Estado, que leva 8% de TCMD e vai aumentar, a gente vai falar sobre isso com certeza. E depois vem as custas de cartórios, vem também os advogados que morderão um pedaço do patrimônio e tudo pode ser evitado. Uma vez que partiu para o inventário, não tem mais como ou é possível ainda fazer alguma coisa relacionada a isso? Douglas, uma vez falecendo os pais ou um dos pais, a partir de falecimento, no dia seguinte, até 60 dias, é necessário ingressar com o processo de inventário. Depois, não tem que faleceu, não tem o que fazer mais. Aí só inventário. Só inventário. O que pode acontecer, talvez a doutora Karen queira comentar um pouco a respeito, porque no dia a dia ela trabalha muito com essas realidades, né? A partir do falecimento, inicia o processo de inventário, concluso o processo, os herdeiros desencadearam. Os herdeiros, quando eles têm formal de partilha, que é no final do inventário, eles recebem os bens, né? Aí sim, é hora deles se preocuparem com esse planejamento. Criar a holding familiar com o próprio patrimônio deles. Mas não precisa sofrer, né? Não precisa passar por esse processo. Já passou uma vez, inclusive, né? Quando a pessoa passa, ela vê mais ainda a importância da holding familiar. E você que está conhecendo agora, que pode evitar, o Segredo dos Milionários foi uma live que a gente fez, Douglas. Lá, foi agora em abril, nós fizemos uma live justamente com esse tema, o Segredo dos Milionários. Que ao conhecer, eles agem. Toma conhecimento e já vai agir. Exatamente. Se você agora está nos assistindo, está acompanhando, a sua pergunta foi bastante oportuna, né? Vai deixar aí para o inventário na sua família? Nós não somos eternos. Não somos. A gente não foge de imposto. Exatamente. Não dá para fugir de... Aliás, essa é uma expressão forte, né? Não fugimos do imposto e da morte. Abraham Lincoln, que é um dos ex-presidentes dos Estados Unidos, cunhou essa frase 300 anos atrás, né? Na vida não se foge da morte nem dos impostos. Eu só quero acrescentar uma coisa, você pode fugir do inventário. Não se foge da morte nem dos impostos, mas dá para fugir do inventário, né? Exatamente. Então, a hora é agora, não perca essa oportunidade. Quando se trata de inventário, você que é uma grande especialista nesse assunto, é possível fugir de tantos impostos ou... Partiu para o inventário, não tem como. Tem que pagar todos aqueles encargos, todas aquelas dívidas enormes lá, enfim. Tem que pagar os impostos. O que nós fazemos, advogados, principalmente na minha área que mexo com essa área imobiliária, eu vou compensa colocar imóveis, compensa colocar um patrimônio que só tem posse dentro de um inventário, aí eu vou pagar um imposto sobre a posse, depois de regularizar, vou pagar outro imposto sobre propriedade. Então, não. É uma decisão que o advogado tem que tomar primeiro vamos regularizar esse bem, depois colocar no inventário esse bem regularizado e pagar só imposto. Fugimos do imposto? Não. A gente vai pagar o imposto de qualquer forma.
mas já deu uma diminuída no imposto. De qualquer forma, o custo está ali. E é alto. E é alto, né? E é alto. E se tratando de impostos, quanto menos, melhor, né? Verdade. E por que fica tão caro fazer o inventário? Para fazer o inventário, Douglas, você paga o advogado, ele cobra porcentagem do seu patrimônio dentro de um inventário, que não fica barato. Você paga os impostos diante do seu patrimônio dentro do inventário, e isso tem um custo muito grande. Você paga diligências, você paga taxas de cartório, é muito caro o inventário. No final, os herdeiros recebem bem menos do que foi colocado no inventário. O impacto é tão grande, né, doutora Karen, que chega hoje 8% de ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes. 8%. Aí você acrescenta aí 7% do advogado, que é normalmente o percentual que a OAB autoriza trabalhar nessa faixa. Às vezes é um patrimônio muito grande e tal, traz para 6%, para 5%. Mas somando com os 8 já dá 15%. 15%. Né? Aí vem cartório, 1% de um cartório, 0,5% do outro, 1,5% do outro, dá mais 3% a 5%. Eu estou falando em 18% a 20% no processo consensual. Consensual. O que é o tal do consensual? Que não tem conflito, né, Karen? Sem conflito. Que é aquele que não tem um menor no processo, que não tem uma pessoa com deficiência, né? Então, você conduz isso com certa facilidade, vamos dizer. E vai, Douglas, de 6 meses a 1 ano e meio, um processo simples, consensual. Ou seja, você ainda perde um tempo, Perde né? um tempo. Não é assim, amanhã, correto? Você ainda vai depender do judiciário, né, doutor? Vai ter que pedir ao juiz para indicar e autorizar. Muitas das vezes, se há conflito, você tem que pedir para ir em leilão o imóvel, e o valor do leilão é bem menor. Então, você perde muito com o inventário. Se é um processo conflituoso entre, né, os herdeiros, já vem a desagregação familiar, vem aí 5 anos, 8 anos, 15 anos, às vezes passando necessidade com um vasto patrimônio da família. Às vezes você não dá a mínima para esse assunto, mas é de extrema importância. Né? De repente você que está passando por qualquer uma dessas situações, né, você está precisando proteger o seu patrimônio, proteger aquilo que você levou uma vida para construir. O momento é agora, nós estamos aqui levando dicas e muitas informações com profissionais altamente capacitados para tirar todas as suas dúvidas. Pode aí comentar, pode chamar no Zap, nós vamos deixar aí os contatos para que você possa tirar as suas dúvidas, assim como eu estou tirando as minhas dúvidas. Douglas, eu posso citar um exemplo prático? É interessante, a doutora Karen passa por isso todos os dias e às vezes dá até dó, né? Você vê. Por que eu falo que é interessante a gente fazer esse registro? Veja, se é um processo de inventário conflituoso, onde as partes, os herdeiros não se entendem, né, além da perda de tempo, que já perdeu a pessoa, o ente querido, vai perder muito tempo, e vai perder muito dinheiro, vai perder muito patrimônio. Que muito é esse? Suponhamos, um patrimônio de 10 milhões de reais. Muitas pessoas aqui da região têm um patrimônio de 5 milhões, 8 milhões, 10 milhões, que são os imóveis rurais, são os imóveis urbanos, vários deles, enfim. Um patrimônio de 10 milhões de reais, quando há conflito entre os herdeiros, fica para trás, ou seja, para a geração seguinte, só vai 60% ou 55%. O que é isso? Fica para trás em impostos, advogados, em custos de uma forma geral, 40% ou mais do patrimônio. 40% ou mais. Ou seja, se uma família, por mais humilde que seja, tem lá seu patrimônio que supera 1 milhão de reais, por exemplo, vai ficar para essa família, para os herdeiros, 600, 550. Se tiver que vender um imóvel para pagar os custos do inventário, porque para ter acesso aos bens, né, precisa pagar os impostos, precisa pagar o advogado, enfim, para finalizar o processo de inventário você tem que ter dinheiro. E a família nem sempre tem esse dinheiro para fazer face, 20%, 25%, para fazer face a essas necessidades. Então, realmente, é um processo doloroso e oneroso. Bastante. Oneroso. Então tá aí, você pode se livrar de tudo isso apenas com o cuidado de fazer o seu planejamento familiar. Agora eu gostaria que você explanasse a importância, né? A importância de fazer esse planejamento, a importância de fazer, ter todos esses cuidados, né? Porque você já citou aí que 40% já fica
quando não toma os devidos cuidados, 40% já fica para as custas lá. Então, explana para a gente mais alguns pontos da importância de ter esse planejamento familiar. Douglas, tomar a decisão de constituir um sistema chamado holding familiar é um ato de amor. É um ato de amor para você evitar um processo de horror, que é o inventário. Então, a importância do planejamento, primeiro, é você declarar para a sua família que você ama a sua esposa, você ama seus filhos, ou vice-versa. Que você, esposa, ama o seu esposo, ama os seus filhos, e se preocupa de forma prática com o futuro dessas pessoas. E age em função disso. Porque senão eles passarão por um processo que vai levar 40%, se tiver conflito, 20% a 25%, se for consensual, do seu patrimônio. Você não precisa passar para o Estado e para terceiros esse patrimônio, né, que será da sua futura geração. A futura geração não precisa pagar o preço, definitivamente. Não precisa nem deve pagar o preço. O preço da demora, do tempo, dos conflitos e o preço mesmo elevado do custo de um processo de inventário. Então a importância é isso. É um ato de amor, primeiro, e é um ato estratégico, uma decisão estratégica. Você pensando no futuro, você tem como agora construir as condições para esse futuro de fato ser melhor para seus herdeiros. Muito bem, nós estamos falando aqui de você resguardar o seu patrimônio, de você ter cuidado e pensar. A gente sempre trabalha pensando no futuro. Nada mais é do que você cuidar daquilo que você tem construído durante a vida e também pensar nos seus herdeiros, como o doutor explanou muito bem. Doutora Karen, fale para mim um pouco da sua experiência de fazer o inventário após a perda do seu pai. Sim, Douglas, é muito difícil, né, quando a gente fala de perda de um ente querido. E como advogada, filha de advogado, meu pai tem uma história muito bonita na região. Meu pai foi delegado, promotor de justiça. Após aposentar, ele foi para Santa Terezinha de Goiás e fez sua vida, advocacia em Santa Terezinha de Goiás. Eu fiz a minha advocacia em Minas Gerais, 14 anos morando em Minas Gerais. Nasci, fui criada em Goiânia. De lá fui para a Austrália, morei 3 anos, da Austrália em Minas. Foi lá que eu fiz a minha advocacia, meu escritório, longe do meu pai, sempre com o apoio dele, mas longe do meu pai. Quando eu decido vir para Goiás, que sempre foi minha vontade, foi voltar a morar aqui, gosto do nosso estilo de vida, 1 ano e meio de escritório, construí escritório para nós dois aqui em Itapaci, em homenagem a ele. Ele forte, apesar de seus 78 anos, ativo na advocacia, muitos clientes, muito famoso pela região, pela competência, ele falece. Aí vem a realidade, abrir inventário. E quem vai abrir inventário? A filha advogada. A filha advogada. E foi nessa oportunidade de dor, de não ter tempo de luto, porque o inventário ele não te dá o tempo do luto. Ele tem que ser feito. E tem que ser bem feito. Você começa a procurar os bens, a planejar, a acessar contas, tudo para colocar em inventário. E do meu pai. Quando eu pensei na holding familiar, eu falei assim, por que meu pai não fez uma holding familiar? Estaria evitando tudo isso, né? Apesar da dor, mexer com esse tipo de coisa. E graças a Deus, na nossa família não tem um conflito familiar. É raro isso. Não temos. Não tivemos, não temos. Então, foi melhor, né? Se houvesse, a dor seria maior. Então, não é fácil mexer com o inventário de ninguém e mexer com o inventário do meu próprio pai, pior ainda. Aí vem aquela questão pessoal dos impostos. O que seria para nós vamos perder, eu falo em perdas, não só do meu pai, mas em perdas de patrimônio. Uma coisa que ele custou a vida toda dele para fazer, muitas das vezes vai para o governo. Então, é uma experiência traumática, eu te falo. E assim eu valorizo mais a holding familiar. A doutora está comentando a respeito da situação particular, né? Sim, então ela sim. pode falar com propriedade ainda maior. Propriedade no que está dizendo, né? Mas a doutora pelo menos tem o beneplácito de não ter que pagar advogado. Ainda teve isso? Ou seja, pelo menos 7%, né? Um processo
litigioso, né, um conflito entre familiares, vai 12% de advogado. 12% só de sobre o patrimônio. Né? Então, ela já economizou pelo menos 7%. 7%. Né? Por outro lado, ela vai ter ainda assim que pagar o ITCMD. Sim. 8%. Então, qualquer patrimônio transferido ao transmitir para os herdeiros vai ser submetido a 8%. Felizmente, o doutor Luiz é um baita profissional, uma pessoa, né, que construiu um nome muito forte, uma reputação boa aqui na região e, de fato, construiu também um patrimônio. Então, eu quero crer que a família não vai ter dificuldades e tal para pagar o imposto. Mas no dia a dia, imagina aquela família, né, Karen, doutora Karen, que tem aí a família comprou, Douglas, até com o Monza, até essa história. Deu um Monza, mais umas cabecinhas de gado, uns porcos, não sei o quê, comprou uma terra. E essa terra hoje está ali na região de Rio Verde, ou está aqui perto de Porangatu, perto de Uruaçu, ou perto de Goianésia. Ou seja, esse fato, ele é a realidade. A pessoa deu alguns poucos bens ali no passado, né, o que era um cerrado que às vezes não se dava muito valor, hoje vale milhões. Imagina, vale 20 milhões. 20 milhões. Aí vai transferir valor de mercado, 20 milhões para os herdeiros, o que vai acontecer? 20 milhões vezes 8%. 8%. Vai ter que pagar 1.600.000 de imposto. E nem sempre a pessoa, a família, o herdeiro, tem aqueles 1.600.000 para pagar. Vai ter que recorrer a banco, vai ter que vender uma parte do imóvel, às vezes, mais barato. Rápido. Né? Exatamente. Não pode esperar. Percebeu a gravidade? Disso que a gente está falando. E no caso... Desculpe, pode só para concluir. Né, mas a doutora está ainda ressentida, porque é recente, né, não tem muito tempo. 2 meses. Exatamente. 2 meses? Ainda assim, né, o imposto não vai fugir. Não tem sensibilidade do Estado com a realidade dela. Não tem. Se por acaso, devido ao luto e todo aquele... Né, porque a dor de perder um ente é algo que é imensurável. No caso da pessoa perder o prazo, que existe um prazo estipulado para tomar todas as providências. Quando a pessoa perde esse prazo, aumenta ainda mais os valores? Como que funciona? Multa. Multa muito alta. Aumenta mais os valores. Essa multa, ela é calculada no valor do bem ou existe uma multa estipulada para todo mundo? Não, é calculada de acordo com os bens. Então nós estamos aqui contando para vocês das experiências. A doutora Karen acabou de expor uma experiência própria dela, sendo advogada, e teve todas essas despesas relacionadas ao inventário. E você vai esperar chegar nesse ponto? Então, entre em contato conosco, tire todas as suas dúvidas, estamos aqui para isso. A holding, né, ela vai dar a possibilidade das pessoas evitarem, né, de passar por todo esse processo de inventário, ter todas essas despesas. Aqui na cidade de Itapaci, né, como que nós temos muita audiência aqui, temos muitos empresários, tem muitas pessoas que vão com certeza se interessar por esse tema. Como que as pessoas devem fazer, doutora Karen, doutor Ubirajara, para poder dar o pontapé inicial, vamos dizer assim, na holding familiar, no planejamento? First delays. Nós estamos começando a divulgar na região, né, Douglas, a holding familiar, o meu escritório juntamente com a empresa do Dr. Ubirajara, que eu confio muito, são profissionais muito competentes e confio mesmo, por isso que eu estou com eles, né? E a gente, para divulgar, além desse podcast aqui, novamente agradecendo, né, nós vamos fazer palestras na cidade. Então, vamos começar aqui em Itapaci, convocar os empresários, depois vamos fazer palestras para os produtores rurais, né, que eles têm interesse também, muitos têm fazendas, como nós já comentamos aí, não sabem como fazer. Vamos divulgar com palestras nas nossas redes sociais. Agora, para entrar em contato, vou passar a parte do Dr. Ubirajara, que ele vai explicar o quão é fácil você saber mais do seu caso, saber mais da holding. Primeiro, esse trabalho que você hoje faz, né, a oportunidade de estarmos aqui com você, ele é muito importante. Começa por aí, as pessoas precisam tomar conhecimento. Isso. Para, claro, depois de avaliar, escolher um bom profissional, né, e tomar a decisão, evitando o inventário e as suas consequências. Disso nós falamos até agora. E a doutora Karen lembrou bem sobre a possibilidade, e a gente já está fazendo agendamentos
aqui com as pessoas, com os empresários da região, com a associação comercial, enfim, para a gente fazer a palestra para o empresário, o café com o empresário. Né? E aí também o agronegócio será nosso convidado de honra, até porque ele é muito afetado, porque o patrimônio de uma família rural hoje, ele se elevou de forma astronômica, né? Por força né, do agronegócio brasileiro. Né? Tão decantado, né? Cantado em prosa e verso e agronegócio. Então a gente tem, inclusive, agendas para Niquelândia, para Uruaçu, para Porangatu, aqui para Itapaci, séries. A gente está construindo essas agendas com pessoas da localidade, mas rapidamente, o mais rápido possível, a gente quer fazer chegar, e você nos traz uma belíssima oportunidade, a gente quer fazer chegar às pessoas de Itapaci, da região centro, do norte de Goiás. Por quê? Porque Sudeste, Sul, Rio Verde, Santa Helena, esse pessoal já está bem assim informado. Eles já estão indo atrás. Eu quero aproveitar, Douglas, e falar sobre a correria que isso vai provocar, né? Que você comentando, a gente divulgando em mídias sociais, e no momento em que o governo anunciar a reforma tributária aumentando o ITCMD de 8 para 16, para 20, para 27,5, como está previsto e como está sendo discutido, né, lá na economia, no Ministério da Economia, quando acontecer isso, as pessoas, opa, vai doer meu bolso. E ele já propôs a reforma. Já Exatamente. Por que ainda não aconteceu esse aumento brutal do ITCMD? Tem muita coisa, né, para eles colocarem na frente disso ainda, né, mas na primeira oportunidade vão colocar. Vão sim. Então, resumindo, é muito importante o que você está fazendo, é oportunidade para mim e para a doutora Karen falarmos a respeito desse importante tema, e depois a gente, pessoalmente, fisicamente, nós vamos nos posicionar nessas maiores praças. Mas nada impede que por meio de mídia social, né, Santa Terezinha de Goiás, como a gente vai fazer lá também. Crixás. E olha, ontem nós fizemos uma reunião com uma pessoa interessada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Como eu trabalhei no Brasil inteiro, e a gente trabalha, esses processos são hoje, graças à digitalização, esses processos podem ser conduzidos de qualquer lugar do Brasil, inclusive do exterior, então a gente não vê problema nenhum. Né? Pode atender de qualquer parte do país. Estamos atendendo um cliente de Serra Azul de Minas, por exemplo, né? Uma pequena cidade do interior de Minas. E assim, quem está ouvindo, vendo seu podcast, eu quero saber da minha situação agora. O que eu vou fazer, né? Isso. Tem a nossa rede social, no final a gente vai estar falando telefone, rede social, vocês entram em contato, nós fazemos questão de entrar imediatamente em contato com você, nós vamos ver se é possível fazer online, ver a disponibilidade de horário, já conversar. Tem o site também, né, doutor? Exatamente. É muito autoexplicativo, que você consegue lá entrar em contato. Então, nós vamos, no final, estar passando todos os contatos. Um aspecto interessante que eu queria acrescentar agora, que me parece oportuno, Douglas, é que nós integramos o THB, que é Time Holding Brasil. Essa expressão debaixo dela tem 5 mil profissionais. É pouco. A 5 mil parece muito, mas para o Brasil é pouca gente. É pouca gente. Né? Então, 5 mil profissionais, destes 10%, 10, 12% são contadores especializados na holding familiar. Então, a gente quer crer que com essa divulgação e tal, também outros profissionais da área do direito, e não tem concorrência, pode vir, nós vamos trabalhar junto, porque, aliás, nós vamos fazer o bem, nós vamos levar para as pessoas e as famílias o fato delas poderem evitar o inventário. E o doutor Birajara me lembrou, muito importante, a equipe especialista da empresa, inclusive tem um especialista em holding rural. Então, só para essa área, né? Isso, é muito interessante. Então é uma rede muito grande, né, de 5 mil profissionais, muitos deles postados em grandes centros, né, tratando as mais complexas situações empresariais, que à medida que as empresas e os negócios vão crescendo, a complexidade aumenta, né? Aumenta. Mas também tratando no meio rural, no agronegócio. Nós, por exemplo, fazemos um trabalho a 4 mãos com o Dr. Holding, que é o Dr. Felipe Esteves, lá de Belém do Pará, para você ter ideia. Ou seja, a gente está bebendo de todas as fontes, das melhores possíveis, para a gente entregar o que a doutora Karen lembrou. A solução que vai atender a pessoa daqui. Isso. Muito importante, doutor, que você mencionou, que não precisa ser milionário, né? Ter muitos milhões para fazer a holding, para fazer o planejamento, né? A pessoa que quer cuidar do seu patrimônio, daquilo que construiu durante a vida, pode estar
dando aí o pontapé inicial e procurando os profissionais para ter essa tranquilidade no futuro, né? As pessoas veem, Douglas, que o nome é inglês, né? Complicado, é assim, holding, é caro. Estamos falando de milhões apenas. Milhões, não, né? Não é. E com certeza fica bem mais em conta do que o inventário, que o inventário a gente já sabe que é muito caro. Vou te dizer um número. As pessoas gostam de números. Vamos dar números. Vamos lá. É bom. O processo de inventário, ele é X. Por exemplo, 100 mil. Uma holding, um sistema de holding, entrega uma economia em relação ao inventário de 60% a 95% do custo do inventário. Ou seja, fica muito em conta. Se você considerar um processo de inventário, um patrimônio de 10 milhões, processo de inventário que vai custar 20%, dá 2 milhões. Né? Ao invés de gastar, de tirar do bolso, né, e entregar só 8% para sua futura geração, você pode entregar 95%, de 60% a 95%. De onde vem esse número? É a depender do patrimônio, da complexidade. Às vezes tem um filho fora do casamento, enfim, a complexidade ela demanda uma melhor análise, né, mais tempo de raciocínio, desenvolvimento do contrato, né, das cláusulas e condições. É isso que encarece um pouco, porque a gente trabalha olhando a complexidade e horas trabalhadas. Tudo lícito, viu? Tudo certinho, né? Tudo Exatamente. Certinho, porque quando a gente comenta com o cliente sobre como funciona, né, o valor que vai ser ao criar a holding, a empresa, para você colocar seu patrimônio, o valor é bem abaixo, então é tributado naquele valor, aí a pessoa olha assim meio desconfiada, não, é tudo lícito, é dentro da lei, não tem, é muito certinho, né? Muito bom o que a doutora está comentando agora, que as pessoas também pensam, isso... né? Fica com o pé atrás. Escapulidas fiscais, tributárias, que não é tudo lícito. Nada contra a legem, né? Nada contra a legem. Até porque você tem que dormir sossegada, né, doutora? Claro. E a gente dá manutenção também, né? A pessoa que faz, todo e qualquer profissional que trabalha com rodo, normalmente ele vai dar manutenção. O que é isso? Sem cobrar, né? Instalou e aí pelo menos um ano a gente acompanha. Porque muda, né? Pode mudar. Exatamente. E aí vocês vão acompanhando todo o processo ali, enfim. Exatamente. Nós sabemos que, segundo dados do IBGE, 90% das empresas são familiares. E segundo o próprio IBGE, apenas 30% dessas empresas elas passam para a geração seguinte. E pior, metade dessas que passar para a geração seguinte, para a terceira geração. Por que será que acontece isso? Olha, Douglas, essa estatística ela é muito importante que as pessoas tomem conhecimento, né? Porque a maioria das empresas são familiares. Claro, né? É natural. Natural. Existem grandes empresas familiares como Itaúsa, que é a holding do Itaú, né? Bradespar, a holding do Bradesco. Eu estive lá por 35 anos, então a gente sempre fala um pouquinho. Mas a holding da Marfrig, né? A holding da JBS, que é os açougueiros, né, e tal, que proprietário de simples açougue viraram essa potência mundial que é a JBS. Enfim, essas empresas, naturalmente, elas nascem familiares, vão continuar familiares, mas num dado momento elas começam a crescer muito. E se vai para um IPO, que é uma abertura do seu capital na Bolsa de Valores, essas empresas elas ganham muita complexidade, entra muita gente via acionista, pessoa que não é da família, né? Enfim, isso tudo vai acontecendo e há necessidade, primeiro, de sistematizar, de organizar, que o sistema de holding serve para isso, né? Para melhorar governança e melhorar a gestão. Então, as empresas familiares, elas padecem, né, Douglas, de um mal, elas têm coisas positivas demais, né? Até porque trabalhar com a família é muito bom, é agradável e tal. Mas elas padecem, né? Por que elas só vivem 9 anos? A média de empresa, a longevidade das empresas brasileiras é de 9 anos. Dentro do que você perguntou. Justamente porque, primeiro, a gestão é muito mais patriarcal do que profissional, né? Há uma confusão de peso aí. Patriarcal porque se tem alguém da família ali trabalhando, exercendo uma função importante e está entregando menos do que a empresa precisa, essa pessoa continua contratada, não está entregando tudo o que deveria, né? Um outro no lugar dele estaria realizando muito melhor, né, doutora? E que é pior, né? Às vezes ele atrapalha justamente a empresa se desenvolver e essa pessoa recebe às vezes bem mais do que um profissional para fazer o serviço bem feito receberia, enfim.
Existe uma complexidade de se tratar maior quando se trata, não parece, você não demite o irmão, você não demite o cunhado, não é isso, doutora? Enfim, processo de gestão e governança numa empresa familiar é mais difícil, é mais patriarcal, e isso compromete resultado. E às vezes, não trazer gente competente para dentro da empresa, você também impede que a empresa se desenvolva, principalmente na gestão de custos, gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de impostos. Tem como pagar menos imposto. A maioria das empresas do lucro real e presumido, 95% das empresas do lucro real e presumido, aqui é Estúdio Go, por exemplo, que é uma estrutura nossa, 95% das empresas do lucro real e presumido paga mais imposto do que deve. Mas não sabe. Não sabe. Sem saber. E essas empresas são as empresas familiares. Então, por isso, o nível de gestão e de governança da empresa familiar precisa ser elevado, né? E aí essas empresas, por ausência de conhecimento, por desinteresse, as pessoas às vezes não olham, a maioria das empresas, Douglas, não faz o planejamento estratégico. O que é isso? Olhar para frente, pegar uma luneta e olhar lá adiante. Opa, tá vindo chuva ali, eu vou cobrir meu telhado, né? Como ela não para pensar, para discutir a relação, principalmente porque é em família, se tem gente de fora é mais fácil, concorda? Mais fácil. Mas se a gente de família, não. Então, como não para planejar o futuro, e nesse planejamento não olha os riscos que a empresa está sofrendo agora e pode sofrer adiante, as empresas morrem cedo. As empresas não têm a longevidade, né, que elas poderiam ter. E as pessoas, elas falecem. Isso. As pessoas falecem, os pais falecem. E os filhos vendem logo. Exato. O filho está lá em São Paulo, o filho foi para a Austrália, está estudando lá, está trabalhando lá. Os pais falecem aqui com milhões, vende aí, vende de qualquer jeito. Ou seja, desse jeito. O médico, por exemplo, que é filho de uma família de Santa Terezinha, ele estudou em São Paulo, trabalha no Einstein, ele não vai botar o pé, a bota no curral. Não vai. E aí não tem a geração seguinte, não preparou um sucessor, não profissionalizou o negócio. Isso causa morte antecipada, né, dos negócios familiares. Dos negócios familiares. Doutora, quer concluir? Mas você olha para isso aqui todo dia, vê isso aqui todo dia, né? Sim, eu vejo o patriarca construindo em uma vida, uma empresa, aí vem o óbito, os filhos vendem, porque não dão conta de tocar para frente, né? E vendem de qualquer jeito. Às vezes sem nem saber do valor que se sem saber do seria, valor, né? do valor tanto sentimental, tanto quanto o valor financeiro mesmo. Ok, agora eu já sei o que é holding familiar, né? Já sei da importância do planejamento. Como que eu devo fazer, né, para preparar a minha holding familiar? Douglas, é um processo simples, porque ao conhecer você vai agir, não é isso? Você hoje conhece. Então, partindo para a ação, é procurar um bom profissional que trabalha com o sistema de holding familiar. Porque a holding familiar ela é um sistema, não é uma empresa isolada. Muitas pessoas acreditavam, até mesmo profissionais da área do direito, que a holding familiar é você pegar o patrimônio de uma família e botar dentro de um CNPJ, transferir aqueles bens para aquela empresa. Não é só isso. E não é uma empresa, né? O que a gente quer demonstrar, e a doutora Karen e eu temos discutido muito a respeito disso, por exemplo, em Santa Terezinha, nós identificamos que lá tem uma holding. Apenas uma? Uma holding. Pode ter mais? Deve ter mais. Uma holding de um pessoal de São Paulo. Por que o pessoal de São Paulo? Porque o pessoal de São Paulo tem conhecimento. Adquiriu conhecimento e decidiu em função disso. Itabaci deve ter umas 5 ou 6, né? Porque Itabaci sempre é uma população maior, está mais perto da BR, o desenvolvimento chegou primeiro, né? Depois, enfim, reservadas essas proporções, né? Itabaci deve ter talvez uns 10 ou mais holdings e as pessoas não sabem que tem. Mas quem tem, usufrui dos benefícios do sistema. O que é o sistema? Primeiro, o Douglas, há necessidade de fazer um planejamento estratégico para ir ao encontro do que aquela família pretende, qual é o horizonte dela, o que ela quer, né, olhando para o longo prazo. Se é proteção patrimonial, ótimo, a holding é o lugar certo. Lá, o primeiro tripé, as pessoas vão ter o seu patrimônio,
transferido para o sistema, para uma célula, um CNPJ do sistema. Todo o patrimônio, a gente vai avaliar. Tem que avaliar, cada caso é um caso. Exatamente. Tem que ver a vontade da pessoa também. Exatamente. Por exemplo, um carro que você vai, a cada 2 anos, aquela família costuma trocar aquele carro e tal, deixa na pessoa física, às vezes não é. A gente vai discutir isso no detalhe. E onde é que se discute isso no detalhe? É na sessão inteligente de viabilidade. Antes de ser a sessão de viabilidade, ela é inteligente. Porque a gente ouve a família, o que ela quer, qual é a realidade familiar, qual a realidade patrimonial. Para, a partir daí, fazer um croquis estrutural. O que é um croquis? Vamos tomar emprestado, Douglas, da engenharia e da arquitetura, o termo croquis estrutural. Você vai construir uma casa, você pega o tijolo, o barro e já vai construindo? A planta, tem que fazer a planta, né? Tem você chama um planejamento. Um arquiteto, você chama engenheiro. Um engenheiro. No nosso caso, tem chamado a doutora Karen. Não é isso? Para quê? Para que ela faça a oitiva da realidade patrimonial e conheça a realidade, da realidade familiar e conheça a realidade patrimonial daquela família. A partir dessa sessão inteligente de viabilidade, ela vai desenhar o croquis. Espera aí. Quem desses filhos, qual desses filhos pode ser um administrador numa eventual falta dos pais, dos negócios? Por quê? Porque Deus livre e guarda, o avião caiu, morreu o pai e a mãe, no dia seguinte, essa pessoa, o que ela vai fazer? Vai chegar lá no Banco do Brasil, vai chegar lá na Caixa, vai chegar no Itaú e vai apresentar a certidão de óbito e já se habilitar a tocar os negócios. Não vai ficar folha de pagamento para trás, não vai ficar fornecedor, às vezes tem que vender um gado, tem que receber no dia seguinte, tem que pagar fornecedores. Isso fica parado, a empresa fecha. Plantação de soja. Para tudo. Isso não pode esperar, não é isso, doutora? Esperar. Então, o resultado, nesse croquis, vai se desenhar todos os detalhes. As pessoas têm medo, às vezes, vou fazer a doação de usufruto, tem o problema dela, que a gente demonstrou, vou fazer a holding, mas aí vou perder a propriedade, né, dos meus bens, né? Então, não precisa ter esse medo, porque a doutora Karen vai colocar as cláusulas especiais e nela, a administração permanente até o último dos seus dias na holding. Quando é que os filhos, os herdeiros, irão assumir os negócios? É um gatilho que é acionado a partir do falecimento dos pais. Ou seja, não haverá perda, né, de sucessão. Naquele momento, os filhos assumem porque os pais já não estão presentes. E não vai ter que pagar, por exemplo, né, o preço do inventário. Aquele preço lá de 20% vai ter que desembolsar 20% em dinheiro. Para quê? Para pagar o advogado, para pagar 8% do ITCMD, para pagar os cartórios. Não vai passar por esse processo. Então, Douglas, é conhecendo para decidir. Aí sim, o processo é esse, a sessão inteligente de viabilidade é o primeiro passo. O segundo passo é justamente o croquis estrutural, que é esse desenho, né, de como vai ficar a casa, de como vai ficar a sua holding, né? E o terceiro passo é efetivamente a doutora Karen, a gente construir um contrato social, se ela for uma empresa limitada, se for conveniente, adequado do seu ponto de vista econômico e financeiro, ou um SA, às vezes já é um grupo empresarial, já tem, vamos dizer, um nível de governança elevado, pode dar um passo seguinte, aí ao invés de ser uma holding familiar, vai ser uma holding empresarial, ou seja, tudo isso vai ser diagnosticado na sessão inteligente de viabilidade, né? Então são 3 grandes passos que as pessoas vão passar por eles, né, que é ouvir a gente, né, no primeiro momento, para conhecer o sistema. A gente apresenta online, numa reunião online, via plataforma Zoom, por exemplo, é muito comum. 90% das reuniões hoje são online. Né? Reunião com um ex-bancário em Campo Grande. Eu não fui a Campo Grande, foi via Zoom. Online, né? Reunião com o agropecuarista de Serra Azul de Minas. Via Zoom. Mas se precisar também, a gente vai, né? Claro. Porque às vezes a pessoa... olho no olho, né? Tem muita gente que ainda não se adaptou a esse mundo digital. A gente faz normalmente essa primeira entrevista, um bate-papo e tal, para mostrar o sistema, para a pessoa saber o que você está sabendo hoje. Você já está apto a constituir a sua holding, você já sabe o suficiente. É o que a pessoa vai ter. Depois a sessão de viabilidade, ela paga a sessão de viabilidade. A sessão de viabilidade é uma reunião de 40 minutos, mais ou menos. E valor irrisório. Valor irrisório. Deixar isso claro, exatamente. Né, e ela paga por essa sessão porque também a gente já fez uma entrevista, já viu a realidade familiar e a realidade patrimonial. Ali ela decide, porque ela conheceu, ela tem, e a gente também, né? Porque tem casos em que a gente não recomenda fazer a holding.
Não é viável. Não é viável. Então, aí ele pagou pela sessão, tomou o conhecimento, no momento adequado ele vai decidir. No momento que decidir, ele já pagou a sessão, não vai pagar de novo. Né? Inclusive, a gente desconta, praxe, desconta esse valor do orçamento da pessoa, então não vai perder nada. Não vai perder nada. Se ele vai perder nesse primeiro momento se ele decidir não fazer, né? Fez a sessão de viabilidade. Aí fez o croquis estrutural, ele paga pelo croquis também. Paga pelo croquis? Paga. Ele paga pela instalação do sistema. Ao pagar pelo croquis, se ele fala assim, não quero fazer com a doutora Karen, não, quero fazer com fulano de tal lá de Belém do Pará. Ele pega esse croquis debaixo do braço e vai lá para Belém do Pará. O que o rapaz de Belém, o advogado de Belém do Pará vai fazer? Vai pegar esse croquis e implantar a holding. Então, por isso ele tem que pagar pelas etapas, né? Os profissionais vão se debruçar sobre a realidade daquela pessoa, daquela família, daquele patrimônio, a complexidade para fazer a transmissão, enfim. Resumindo e respondendo a sua pergunta. Então, o primeiro passo é esse, né? E a holding, quando você constitui o sistema, nós falamos de incluir o patrimônio numa PJ, sim, e ali ele vai estar protegido, a salvo de ações e execuções indevidas. Se a doutora Karen quiser depois falar sobre ações e execuções indevidas, ela vai falar. No passo seguinte, a gente pode buscar, inclusive, o melhor local de instalar a sede da holding. Melhor local? Como assim? Goiás, o ITCMD, 8%. Quanto que é o ITCMD de São Paulo? 4%. Opa, vamos para lá então. Vamos pra lá. Se é um patrimônio. Precisa ter um lugar físico. Quanto menos, melhor. E se nós instalarmos em Manaus, lá no Amazonas? 2%. Aí. Já mudei. Opa, tem paraíso fiscal no Brasil, né? Então, assim, para não esticarmos muito essa conversa, mas falando do tripé, das 3 soluções que a holding traz, as 3 principais soluções, a primeira é proteger o patrimônio, colocá-lo a salvo de ações e execuções devidas. A segunda, a gente buscar um melhor retorno do ponto de vista da gestão de custos, especialmente custos tributários, como o ITCMD, por exemplo. Se for adequado, se for conveniente, a gente pode botar uma sede lá em Manaus, não tem problema nenhum ter sede lá no Amazonas, não precisa nem ir lá, endereço virtual, inclusive. E também locações, nesse segundo tripé, nessa estrutura, a gente vai também tratar de reduzir o imposto, porque a lei assim permite. No ambiente da pessoa jurídica. Como assim? Se tem uma alocação de R$100 mil mês, qual é a tributação sobre o valor do aluguel de 100 mil? 27,5% na pessoa física. Ou seja, a pessoa recebe hoje 100 mil, amanhã tem que pagar 27.500 para o governo. E no ambiente da holding? 11,33, tá? Vou falar de novo. 11,33. De 27 para 11, tem diferença? 16. Claro que tem, né? E se a sua empresa for uma empresa, se dada a realidade, tiver vários imóveis em locação, por exemplo, um imóvel urbano, um rural, outro apartamento, tem essa alocação de 100 mil, nós iremos alocar esse patrimônio numa célula específica, ou seja, num CNPJ chamado operacional, que a gente denomina. Porque aqui ele tem a renda, ele tem a atividade e tal, daquele grupo de patrimônio que está ali naquela holding. E vamos colocar aqueles bens da família, patrimônio e tal, no outro, na célula cofre. A gente chama de célula cofre, que é onde vai estar a salvo de ações e execuções. Porque os da empresa, a empresa está comprando, está vendendo e tal, ela pode sofrer uma ação e execução, qual o problema? Ela vai se defender. Na pessoa jurídica tem uma camada protetiva a mais do que a pessoa física, né, que é a personalidade jurídica, né? Enfim. E o terceiro tripé é fugir do inventário. Escapar do famigerado inventário, o que a gente denomina, né, doutora Karen e eu, suavizar a transição de gerações. Suavizar a transição de gerações. Não ter conflito familiar. Em vida, decidiu quem é o administrador, que imposto eu quero pagar, inclusive. É isso, você pode escolher o imposto. E quando você, nas cláusulas e condições, coloca lá o artigo, aí vamos falar de juridiquês, né? O CPC, artigo 833, eu tenho que ir embora daqui, não posso ir embora daqui sem falar um artigo. Ele me proibiu, tá, gente, de falar de artigos aqui. Tem hora que não tem como. Não tem como. Por exemplo, uma das cláusulas, você vai dizer à justiça, né, dizer às pessoas que aquelas, diferentemente do seu patrimônio, que aquelas cotas da empresa não podem ser executadas. Você vai dizer isso para a justiça. E a justiça, nesse artigo 833, ele autoriza você a dizer isso. Ou seja, é interesse estratégico do governo proteger a empresa para que a empresa gere emprego, gere renda. Muito. Pague imposto, né? Pague imposto. Por isso ela permite que você não mexa no patrimônio daquela empresa.
Por isso que eu falo, quando eu falo é tudo lícito, é legal, tá tudo dentro da lei, tudo conforme a lei. Então, para concluir em definitivo, né, é isso. Constituiu a holding, o objetivo nosso é entregar, primeiro, proteção patrimonial, né, proteger seus bens. O segundo, entregar redução da carga tributária, principalmente se tiver transação como aluguéis. Se for vender um imóvel dentro da holding é 6,67 a 7,73 contra 27,5. Ou seja, tem inúmeros outros benefícios, né? Então, e o terceiro é evitar inventário, pagar menos imposto, né, dentro da holding. Conflitos familiares. E ao invés, né, de um ato de horror, você, com esse gesto, entregar um ato de amor. Muito bem. Falamos aqui, né, de um tema que é extremamente importante. E eu gostaria de agradecê-los por tantas informações valiosas aqui para o nosso podcast. E também deixar vocês bem à vontade para falarem sobre as empresas de vocês, os locais de atendimento, os escritórios. Vamos começar pela doutora Karen, como ele disse em inglês, primeiras damas. Nós que agradecemos vocês, tá? Pela oportunidade novamente, sempre bom agradecer mesmo. Eu tenho um escritório aqui em Itapaci, que fica na avenida principal da cidade, né? Que é a Avenida Floresta, fica do lado do posto Pedra Bonita. Eu estou falando para os itapacinos, então todo mundo vai saber, acima do cartório segundo ofício de notas, Rocha Advogados, e nós trabalhamos lá com direito imobiliário, nós trabalhamos com inventário, sempre na esfera extrajudicial, viu, Douglas, que foge do judiciário. Eu migrei a minha advocacia há muitos anos para a esfera extrajudicial, que é mais a parte de cartório, resolver problemas fora do judiciário. E agora complementando com a holding familiar, né, que é uma complementação para o escritório. Aí a gente está com serviços muito bem distribuídos aí para a nossa população. Nós temos qualidade no nosso serviço. Então, o escritório é lá, a gente atende. Também tem o meu telefone nas redes sociais, ADV Karen Rocha, sempre Karen Rocha, Facebook, site, YouTube, lá na bio do Instagram tem todos os meus contatos, celular, WhatsApp, site, para vocês verem um pouquinho, tem algumas matérias lá, para vocês verem um pouquinho do meu trabalho, e é isso. Muito bem. Mas é um trabalho a 4 mãos, né, doutora Karen? É um trabalho a 4 mãos. Pena que não tenha tido a oportunidade de trabalhar com seu pai, com o doutor Luiz. É verdade. Porque seria uma dupla sertaneja, né? Uma dupla sertaneja. A Luísa do A ao U, né? Ou seja, do início ao fim. Mas, Douglas, primeiro eu quero deixar meu muitíssimo obrigado. Estou muito feliz aqui de conhecer a sua estrutura, saber que você faz um papel importante, que é trabalhar com a comunicação. Sem a comunicação, o mundo não prosperaria. As pessoas não sairiam do lugar. Verdade. Mesmo que seja um grito, né? é ele que move o mundo. Então, parabéns, né, por aqui em Itapaci ter um podcast qualificado como o seu. Eu acompanhei nas mídias sociais, observei as suas entrevistas, vi muita coisa boa. E essa coisa boa você entrega, né, de graça para a comunidade. Então, parabéns pelo trabalho que você, que sua esposa, que sua equipe produzem aqui em Itapaci. Estou muito feliz em estar aqui nessa tarde, de poder compartilhar com a doutora Karen, contigo, e com os itapacinos, né, e todos aqueles que ao redor estiverem nos acompanhando, isto que para a gente é DENF. DENF é uma posição defensor dos negócios, das empresas e negócios familiares. É um posicionamento que a gente considera estratégico, Douglas, porque de um lado, eu estou aqui, eu até fiz questão, né, doutora Karen e eu, nós não vimos hoje com gravata, com paletó, que é muito típico, né, dos advogados em geral. Prosa e café, estamos no Prosa e Café, então vamos assim proceder. Pois bem, eu vim aqui com a Estúdio Gol, de um lado, Estúdio Gol, negócios inteligentes. Na realidade, 95% das empresas do lucro real e presumido pagam mais imposto do que deve. Então, nosso negócio, olhando para essa estrutura, é trazer de volta aquilo que a empresa pagou a mais nos últimos 5 anos. Olha que coisa boa. Temos, inclusive, clientes atendidos aqui em Itapaci, né? Que já usufruíram, né, dos nossos serviços e tiveram o privilégio de buscar de volta aquilo que pagou a mais em impostos. Por outro lado, a PicGo,
Piqui é com K mesmo, né? Nosso site, inclusive, é www.pikigo.com.br. É porque foi concebido, né, esse Piqui lá fora. Então, ele é aqui da roça, é de Santa Terezinha, né? É de pertinho, mas tem vocação internacional, ou seja, pensa grande. Então, a PiquiGo, ela é uma estrutura, uma consultoria especializada em negócios, crédito, investimentos e PPF. Negócios, créditos e investimentos diz respeito à minha história dentro do sistema financeiro e, na continuidade, meu filho, que é o Birajara também, o Birajara Júnior, ele tem um escritório em Goiânia, InvestSmart XP, que é a InvestSmart hoje é um dos 4 maiores escritórios Brasil da XP. Então, a gente deságua para o escritório de investimentos aquelas oportunidades e negócios que se ajustarem às pessoas e empresas, né, ao identificarmos as demandas. E, por outro lado, a PiquiGo é uma consultoria também que abraçou o THB, que é o Time Holding Brasil, para trazer essa solução chamada Holding Familiar. Estamos há 1 ano nesse projeto, então a gente integra algo muito maior, que existe há mais de 15 anos, que é o THB. Não temos medo de complexidade, né, porque a gente está dentro de um sistema, né, que trata dos problemas mais complexos dentro da solução chamada Holding Familiar. E lá em Goiânia a gente fica na Avenida Jamel Cecílio, ali próximo do Flamboyant, em 2 endereços, né, na Avenida Jamel Cecílio. Um deles, que é da Estúdio Gol, lá no Office Flamboyant, ali do lado do Flamboyant, um prédio azul, do lado do McDonald's, né? E o outro lá no Metropolitan, que um pouco mais abaixo, que é a estrutura vocacionada à construção da holding familiar. Então a gente está tranquilo em termos de estrutura física, presença nas mídias sociais, também somos facilmente localizados. No YouTube a gente está produzindo material educacional no canal Birajara 7HF, 7 da perfeição e HF de holding familiar. E também estamos presentes no Facebook, no Instagram e principalmente no LinkedIn, que é uma mídia mais vocacionada a empresários, uma mídia mais profissional. Então é uma honra para mim estar aqui, colocar à disposição o nosso serviço, mas independente de contratar a doutora Karen, ou a nossa estrutura, que é trabalho a 4 mãos, né, a continuidade, a extensão do trabalho que ela já vem fazendo aqui em Itapaci, contrate um bom profissional, só não deixe de conhecer e implantar o seu sistema de holding familiar. Essa é a ideia. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso Prosa e Café de hoje. Entra aí, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, compartilha. Não se esqueça de inscrever e até o nosso próximo programa, na terça-feira, sempre às 18h30.